as primeiras condutas que a gente tem que ter em relação hoje às crianças, como elas vêm pra gente. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a pediatria ou qualquer clínica que seja, a gente tem que trabalhar em equipe. São detalhes que às vezes nos ajudam a fazer com que esse paciente que vá para minha referência, ele chegue em boas condições, porque eu sempre digo que o primeiro atendimento é o que vai dar o score para esse paciente chegar na UTI e com um score de sobrevivência melhor. Se ele chega para mim muito grave, né? Ele chega grave, rebaixado, mas ele não está entubado, eu já perdi um time dessa criança. Então, são pequenos detalhes que eu acho que a gente tem que ter, porque as doenças mudaram, essa melhora vai demorar. Às vezes ela pode, por uma febre, por algum outro problema, passar numa unidade, num PS, porque ela cansou pós uma internação, às vezes prolongada, que fica aqui de 10 dias, de 15, porque ela desconfortou, e ela pode passar no PS com um raio-x ruim, mas não é que aquilo é pior, não, é porque ela ainda está na fase ainda de melhora radiológica, então ela não vai ficar aqui esse tempo todo, então isso tem acontecido. E muitas meningites atípicas, então crianças que chegam com febre, cefaleia, mas não tem rigidez de nuca e tem meningite. Então, são algumas coisas que são importantes a gente também estar atentos a isso. A criança está desconfortável. Às vezes a criança chega para mim na remoção mamando, com bronquiolite. É fatal que ela vai broncoaspirar. Então, toda vez que a gente tem uma bronquiolite, que a gente tem um quadro desse, jejum. Tem que conversar com a mãe, explicar o porquê que a criança não vai mamar, nem o seio, nem a mamadeira, porque às vezes a mãe, o bebê tem 6 meses e ele toma 200 ml de leite. Então, imagine ele cansado com 200 ml de leite na barriga. A importância da gente também deixar em jejum, por quê? Porque você está lá com uma asma ou com uma bronquiolite. Pode ser que ela vai evoluir para uma intubação ou não. Então, se ela está em jejum, para a gente é muito mais seguro para a gente até intubar, né? Nem todo mundo tem, às vezes, experiência, sequência rápida de intubação. Eu acho que no dia a dia, às vezes no serviço onde a gente está, que não tem às vezes muito recurso, a gente usa o midazolam ou a ketamina, mas a ketamina todo mundo pode usar com mais segurança, tanto para o choque séptico, tanto hoje para o trauma de crânio, que antigamente não se usava, né? A sedação para intubação era o tomidato, mas hoje já se usa também a ketamina com segurança e ela não vai deprimir o sistema nervoso central. Então a gente tem que, e pode ser feita IM, né? Ou EV. Se você fizer IM que você às vezes não conseguiu um acesso, tem que esperar um pouquinho mais para ela sedar. E você pode usar a queta com uma dose menor de mida para ela não deprimir. Então você consegue fazer uma intubação sem você ter que usar o rocurônio, uma sedação mais profunda para intubar, mas a VNI hoje, né, ela ajuda muito a gente, principalmente na asma, da gente conseguir às vezes reverter para uma intubação ou para ir para uma UTI. E eu acho que é muito importante a gente não esquecer do resgate, a dose certa das medicações. Depois eu vou passar uma tabelinha, se vocês quiserem, das medicações para ter, porque nem sempre a gente guarda todas. Quando a gente faz isso todo dia, a gente acaba já entra por osmose, mas muitas coisas a gente não lembra de cabeça. Então, quando você faz isso todo dia, vai entrar, automaticamente você já sabe. Em muitos lugares ainda o consenso é que você deixa como expectante, você vai tratando só de maneira com antibiótico, internação prolongada, mas a gente percebe que quando a gente faz a intervenção, a evolução dessa criança é muito melhor. A aluna, né, internou aqui, ela já é asmática de base, ela veio, internou com uma crise, família tabagista, foi embora, tudo bem, depois de 4 ou 5 dias, porque ela teve pneumonia com derrame pleural, sem TB pleural, drenou o pulmão, tirou o dreno, foi para casa, pulmãozinho bonitinho. 4 dias depois, ela voltou em insuficiência respiratória, precisou entubar, foi para UTI, na UTI, miocardite viral. Estubou,
evoluiu com uma ICC, saiu com um livro de remédios, porque a função pulmonar dela chegou a 38%, ontem na alta ela saiu com uma fração de ejeção de 44%, mas tomando digoxina, carvedilol, hidrocortiazida, e isso ela vai ter que tomar por mais de um ano. A gente tem a cardiopediatria, tem um respaldo, porque toda criança que ela tem esse respaldo de fazer os exames, de ter o acompanhamento, depois ela vai para o posto, mas ela tem lá os remédios contínuos. É uma coisa que, se talvez não tivéssemos esse respaldo, a gente não saberia que ela evoluiu, que o que ela teve foi consequência de miocardite viral. E é uma criança que poderia estar na escolinha, ter uma PCR e morrer, e não saber o porquê. Então, esses cuidados tem que ter. Criança com aquela aparência esquisita, quando a gente fala, a criança está esquisita, é grave. Então, a gente não pode achar que não é. Subestimar, achar que não está bem. Irritabilidade em criança, aquela criança, como ela falou, choro, é problema. Então tem que fazer avaliação. E aí, quanto mais rápido a gente for, melhor. É muito melhor eu pecar pelo excesso do que pela falta. É muito melhor a criança tem uma irritabilidade, ela não está bem, eu colher esse líquor, eu afastar um quadro pior do que eu deixar por um exame ou outro até ela chegar a um processo aí de choque, e que aí é muito mais difícil. Deixar essa criança evoluir para uma PCR antes da gente tomar as medidas. Da criança grave é o quê? Ela começa lá com alteração da função respiratória diminuída, aumento do trabalho, e isso vai levar a uma insuficiência respiratória. Então, a parte respiratória, a criança começa a fadigar, vai piorar, né? E a hipovolemia, o choque cardiogênico é a outra vertente aí dos quadros que levam aí à falência cardiopulmonar e à PCR. Então a gente tem que estar atento às duas vertentes, tanto a respiratória, que é o que é mais comum, e a parte da sepse, que hoje é o que mais mata ainda no mundo, é a septicemia. Então o choque séptico é o que mais mata ainda, principalmente nos países em desenvolvimento, no mundo inteiro. Primeira hora do atendimento, tanto para sepse quanto para problemas respiratórios. Então a primeira hora de uma criança grave é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que dar o nosso melhor ali. Então, por isso que a gente tem que estar atento, também tem que contar com uma equipe, porque nem sempre a gente está num lugar onde a gente tem um emergencista. A gente é o da porta e a gente é o emergencista. Então a gente tem que ter uma equipe. E a equipe, a fisioterapeuta, a enfermagem, tem que estar todo mundo em sintonia.